Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos retomar o estudo de equações do primeiro grau. As equações são problemas ou as equações podem ajudar a resolver problemas? Responda essa pergunta depois de assistir essa aula, ok? Para algumas pessoas, as equações podem parecer complicadas. Algumas pessoas podem até não saber resolver problemas. Mas é importante que vocês saibam que todo mundo pode aprender a resolver problemas utilizando equações. Nesta videoaula, nós vamos resolver problemas matemáticos utilizando equações do primeiro grau. Mas antes, eu quero pedir a você que gostar dessa aula, que por favor dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Nesta videoaula, nós vamos analisar detalhadamente a solução de 3 problemas matemáticos utilizando equações. Então vamos lá. Primeiro problema. É fundamental, pessoal, uma leitura completa do enunciado do problema. Então vamos lá. Pedro tem o triplo da idade de João. Se Pedro tivesse 3 anos a menos e João 9 anos a mais, eles teriam a mesma idade. Qual a idade de João? Qual a idade de Pedro? Agora, pessoal, nós vamos voltar ao texto e vamos grifar algumas informações importantes. Mas vamos trabalhar com uma informação de cada vez, pois isso nos ajudará a organizar melhor as ideias e descobrir o melhor caminho para resolver esse problema. Então vamos lá, voltando ao texto. O texto fala que Pedro tem o triplo da idade de João. Vamos representar essa ideia utilizando letras para os valores desconhecidos. A idade de João será representada por x. E a idade de Pedro será representada por 3x, pois o texto fala que Pedro tem o triplo da idade de João, ou seja, 3x, que é o triplo de x. Voltemos ao texto. Se Pedro tivesse 3 anos a menos, veja bem, se a idade de Pedro é 3x, então, se ele tivesse 3 anos a menos, ele teria a idade igual a 3x menos 3. Voltemos ao texto novamente. E João, 9 anos a mais. Veja bem, se a idade de João é x, se ele tivesse 9 anos a mais, então ele teria a idade igual a x mais 9. Voltemos ao texto novamente. Eles teriam a mesma idade, ou seja, se Pedro tivesse 3 anos a menos e João 9 anos a mais, eles teriam a mesma idade. Veja bem, pessoal, essa parte do texto nos mostra uma igualdade entre as idades de Pedro e João. Temos, portanto, que 3x menos 3, que é a idade de Pedro, é igual a x mais 9, que é a idade de João. Basta resolver essa equação e encontrar o valor de x. Vamos organizar o primeiro membro com todos os termos com letra. 3x, que já estava no primeiro membro, e mais x sai do segundo membro e vem para o primeiro membro, menos x. Mais 9 permanece no segundo membro e menos 3 sai do primeiro membro e vem para o segundo membro como mais 3.
Resolvendo o primeiro membro, pessoal, temos que 3x menos 1x é igual a 2x, que é igual a... Resolvendo o segundo membro, temos que mais 9 mais 3 é igual a mais 12. Temos, portanto, que 2x é igual a 12. 2x é o mesmo que 2 vezes x. Vamos retirar 2 do primeiro membro e passar para o segundo membro com operação inversa, ou seja, dividindo. X é igual a 12 dividido por 2, pois o inverso de multiplicar por 2 é dividir por 2. Resolvendo essa divisão, temos que x é igual a 6. Olha só, pessoal, a idade de João é igual a x. Então, João tem 6 anos, pois x é igual a 6. E a idade de Pedro, pessoal, é igual a 3x, ou seja, a idade de Pedro é o triplo da idade de João. Portanto, a idade de Pedro é igual a 3 vezes 6, que é igual a 18 anos. Muito bem. Acabamos de resolver o primeiro problema. Segundo problema. Volto a dizer que é fundamental uma leitura completa do enunciado do problema. Então, vamos lá. Fernanda e sua mãe subiram juntas em uma balança e apareceu no visor da balança 98 quilogramas. Fernanda desceu da balança e percebeu que tinha 8 quilos a menos que sua mãe. Qual o peso em quilogramas de cada uma delas? Veja bem, pessoal, vamos grifar algumas informações importantes. Voltemos ao texto. Fernanda e sua mãe subiram juntas em uma balança e apareceu no visor 98 quilogramas. Vamos representar essa ideia utilizando letras para os valores desconhecidos. Então, vamos lá. O peso da mãe será representado por x. Voltemos ao texto. Fernanda desceu da balança, pessoal, e percebeu que tinha 8 quilos a menos que sua mãe. Veja bem, se o peso da mãe é x, então o peso de Fernanda pode ser representado por x menos 8, pois Fernanda percebeu que tinha 8 quilos a menos que sua mãe. Voltemos ao texto, pessoal, novamente. O texto fala que Fernanda e sua mãe subiram juntas na balança e apareceu no visor 98 quilogramas. Ou seja, a soma dos pesos das duas é igual a 98. Vamos armar a equação e resolver esse problema. Veja bem, o peso da mãe da Fernanda é x, mas o peso de Fernanda, que é x menos 8, é igual a 98. Temos, portanto, a equação 1x mais 1x menos 8 é igual a 98. Basta resolver essa equação e encontrar o valor de x. Vamos organizar o primeiro membro com todos os termos com letra e o segundo membro com todos os termos sem letra. 1x mais 1x é igual a 2x menos 8, que é igual a 98. Vamos manter 2x no primeiro membro e vamos manter 98 no segundo membro. Agora, pessoal, vamos passar menos 8, que está no primeiro membro, para o segundo membro, como mais 8. Lembrando que o inverso de subtrair 8 é somar 8. Temos, portanto, que 2x é igual a 98 mais 8.
E 98 mais 8, pessoal, é igual a 106. 2x é o mesmo que 2 vezes x. Vamos retirar 2 do primeiro membro e passar para o segundo membro com a operação inversa, ou seja, dividindo. X é igual a 106, que já estava no segundo membro, dividido por 2, pois o inverso de multiplicar por 2 é dividir por 2. Resolvendo essa divisão, temos que x é igual a 53 quilogramas. Agora veja bem, eu tenho que responder qual é o peso em quilogramas de cada uma delas. O peso da mãe de Fernanda é x, e x é igual a 53 quilogramas. Portanto, esse é o peso da mãe de Fernanda. O peso da Fernanda, pessoal, é x menos 8. X é igual a 53 menos 8. 53 menos 8 é igual a 45 quilogramas. Portanto, o peso da Fernanda é igual a 45 quilogramas. Muito bem, pessoal. Vamos agora resolver o terceiro e último problema, que é um problema de geometria. Então, vamos lá. Volto a dizer que é fundamental uma leitura completa do enunciado do problema. Então, vamos lá, pessoal. Um terreno retangular tem 120 metros de perímetro. Sabendo que o comprimento do terreno é o quádruplo da largura, qual é a área desse terreno? Muito bem, vamos voltar ao texto e grifar algumas informações importantes. Então, vamos lá. O texto fala de um terreno retangular. Vamos desenhar um retângulo para representar esse terreno. Voltemos ao texto novamente. Um terreno retangular tem 120 metros de perímetro. Veja bem, pessoal, a medida do perímetro é a soma das medidas de todos os lados do terreno, ou seja, é a medida total do contorno desse terreno, que eu fiz um destaque em vermelho. Então, vamos lá, voltemos ao texto novamente. O comprimento do terreno é o quádruplo da largura. Veja bem, vamos utilizar a letra X para representar a medida da largura desse terreno. Sabemos que o comprimento do terreno é o quádruplo da largura, ou seja, o quádruplo de x é igual a 4x. Agora veja bem, pessoal, como o terreno é retangular, os lados opostos paralelos possuem a mesma medida. Portanto, esse lado do terreno também medirá x. Agora observe o outro lado. Esse lado é paralelo a esse, e esse lado do terreno também medirá 4x. Voltemos ao texto novamente, pessoal. Olha lá, eu fiz um destaque no texto que fala que um terreno retangular tem 120 metros de perímetro. Então, vamos armar a equação que indica o perímetro desse terreno e resolver esse problema. Então, temos que x mais 4x mais x mais 4x, ou seja, a soma das medidas dos quatro lados desse terreno, me dá o perímetro desse terreno, que é igual a 120 metros. Temos, então, que 1x
mais 4x mais 1x mais 4x é igual a 120. Resolvendo. 1x mais 4x é igual a 5x. 5x mais 1x é igual a 6x. 6x mais 4x, pessoal, é igual a 10x, que é igual a 120. 10x é o mesmo que 10 vezes x. Vamos retirar 10 do primeiro membro e passar para o segundo membro com a operação inversa, ou seja, dividindo. Temos, portanto, que x é igual a 120, que já estava no segundo membro, dividido por 10, pois o inverso de multiplicar por 10 é dividir por 10. Resolvendo essa divisão, temos que x é igual a 12, pois 120 dividido por 10 é 12. Agora, pessoal, voltemos à representação desse terreno retangular na figura. A largura do terreno é x, e x é igual a 12. O comprimento desse terreno é 4x, ou seja, é 4 vezes 12, porque x é 12. Portanto, o comprimento desse terreno é igual a 48. Mas nós ainda não finalizamos. Voltemos ao texto. Qual é a área desse terreno? Essa que é a pergunta. É muito comum que as pessoas confundam perímetro com área. O perímetro, pessoal, é a medida do contorno. Já a medida da área é a medida da superfície e não apenas do contorno. Como calcular a área, pessoal? Para obter a medida da área desse terreno, que é retangular, basta multiplicar a medida do comprimento do terreno pela medida da largura do terreno. O comprimento é 48 metros, vezes a largura, que é igual a 12 metros. 48 vezes 12 é igual a 576 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque m elevado a 1 vezes m elevado a 1 é igual a m elevado a 2, ou seja, metro vezes metro é igual a metro quadrado. Portanto, a área desse terreno é igual a 576 metros quadrados. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido que é fundamental interpretar o problema através de uma leitura cuidadosa dos enunciados. Espero também que vocês tenham adquirido novos conhecimentos sobre o uso de equações na resolução de problemas de matemática. Grande abraço e até breve!